Convido os amados irmãos aqui, abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neste plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo: como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, buscarei eu mais sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isto era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer que será sábio ou estulto? Contudo ele terá domínio sobre tudo o ganho da minha fadiga e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo deixa o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Que o Senhor nos conduza, por meio desta passagem, à instrução dessa noite. Realmente Jesus, conforme cantado pelas crianças, é o único Salvador, como também é nele que nós deleitamos, é nele que nós temos plena satisfação.
O livro que lemos aos irmãos, ele inicia com a seguinte afirmação no verso 2 do capítulo 1. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Satisfação permanece sendo ainda uma aspiração enganosa. E tem sido assim desde a escrita de Eclesiastes há 30 séculos atrás. Como o homem busca pela satisfação, como ele busca o prazer. Salomão aprendeu da maneira mais difícil que, longe de Deus, a busca pela felicidade leva de um beco sem saída a outro. Salomão, sendo filho do rei Davi, conforme conhecemos, foi um homem que tinha fama, uma herança extremamente nobre, como um homem a quem Deus deu toda a sabedoria como ninguém mais nessa terra. Também ele tinha capacidades intelectuais inigualáveis. Mas Salomão também, queridos, como rei de Israel, tinha poder absoluto e grande autoridade sobre o reino. Mas Salomão, como monarca rico na história de Israel, tinha acesso a riquezas e tesouros inesgotáveis. Em outras palavras, Salomão tinha a popularidade, Salomão tinha a inteligência, Salomão tinha todos os recursos e o dinheiro para fazer tudo o que quisesse, e colocou tudo isso a serviço da busca da própria felicidade. E é exatamente assim que ele introduz esse livro de sabedoria, dizendo: tudo, absolutamente tudo é vaidade. Mas este homem, no final da sua existência, e isso ele vai colocar exatamente nos livros de sabedoria, os livros que ele escreveu, ele ao final descobriu que isso era apenas uma fachada. Ele descobriu que isso era apenas reflexões e conclusões baseadas na dor, baseada na decepção, nas próprias experiências pessoais. Isso está ligado exatamente ou registrado neste livro que lemos aos irmãos, do livro de Eclesiastes. Certamente esses registros da dor, esse registro de que não houve contentamento apesar de ter tudo em mãos, ele deve servir para lembrar a você, para lembrar a mim e a lembrar a tantos outros que esta noite estão aqui, de que a felicidade não pode ser comprada, ou que a grama é mais verde do outro lado, como diz a famosa frase, é mais verde do outro lado da seca. Sim, acreditem em um dos homens mais ricos, mais inteligentes e mais poderosos que existiu. Acredite nisso. Você não pode encontrar satisfação em qualquer outro lugar senão em Deus. Este homem, após anos de boa vida, ele olhou para trás e tudo chamou de vaidade, como introduz esse livro que lemos aos irmãos no verso 2 do capítulo 1. O que por um momento parecia ser divertido para este homem, acabou por não ter nenhum valor, foi inútil, era transitório, é fugaz, todo este acúmulo de poder que este homem teve. Um homem que em sua sabedoria revelou-se insensato. É curioso isto. Quando pela primeira vez Deus falou com Salomão, ele deu ao jovem rei uma oportunidade sem precedentes como para nenhum outro. E o texto sagrado ali em 1 Reis, capítulo 3, versículo 4, diz que apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres, e eu te dê. Salomão respondeu com um pedido humilde a esta colocação de Deus, e um pouco mais no mesmo capítulo, lá no verso 9 de 1 Reis 3, é dito o seguinte: dá-me pois, ou dá pois ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderá julgar este grande povo? E sabe qual foi o resultado desse pedido? Deus não só
deu a Salomão a sabedoria que ele tanto pedia e buscava para julgar o povo, mas Deus prometeu mais ainda. Deus agradou-se de Salomão, que a história registra que Deus prometeu que concederia a ele também riquezas e muitas honras. No entanto, a história de Salomão é trágica. Apesar da sabedoria divina que tinha recebido de Deus conforme pedido, ele fez algumas escolhas muito insensatas. Isto é visto mais claramente no tipo de mulheres que ele escolheu com relação ao seu casamento. Não apenas Salomão teve esposas, o que já era um grande problema em si mesmo. Ou seja, ele seguiu aqui uma linhagem de Caim, posto que as escrituras sagradas afirmam, lá em Gênesis, capítulo 4, que Lameque foi o primeiro homem da descendência ímpia de Caim, que tomou para si 2 mulheres. Salomão foi na contramão daquilo que Deus ordenara quando da criação de Adão e Eva. Um Adão para uma Eva e nada mais do que isso. Mas Salomão não só teve muitas esposas, o que foi um grande mal na vida dele, mas o Salomão também foi um homem completamente negligente quando se tratava de discernir o caráter espiritual dessas companheiras em potencial. Não teve discernimento. Em virtude disso, ele encontrou-se cercado por um harém de mulheres ímpias, e as consequências foram desastrosas. O primeiro livro dos Reis fala das consequências disso. No capítulo 11, versículo 4, ele diz: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora Davi seu pai. Infelizmente, tendo desviado as suas afeições de Deus, Salomão procurou satisfação em outros lugares. Mas no final, ele aprendeu que a alegria verdadeira, o sentido da vida e a satisfação não podem ser encontrados em nenhum outro lugar, senão em Deus. Mas no texto que lemos aos irmãos, nós queremos olhar exatamente isso. Esse texto fala da experiência de Salomão, em que ele chega à conclusão de que não há alegria verdadeira, não há deleite senão no Senhor. E o texto que lemos aos irmãos inicia exatamente com a seguinte afirmação, verso de número 1: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade. É assim que introduz o texto. Se alguém pudesse encontrar a verdadeira felicidade nas coisas dessa vida, esse alguém chama-se Salomão. Mas o que Salomão descobriu nessa busca incansável pelo prazer? É o que nós veremos nessa noite. A busca da satisfação é o nosso tema. Vamos orar. Pai, nesta hora voltamos-nos ao Senhor, procurando a sabedoria que vem do alto, para nos conduzires por meio da Tua palavra, para que pela experiência deste homem do Senhor, para que pela experiência e dos duros embates que experimentou Salomão, nós sejamos alertados quanto a compreender que o Senhor é o nosso bem maior e de que não há satisfação senão no Senhor. Ajude-nos, pois, a compreender essa verdade que as duras penas Salomão compreendeu já no final da sua vida. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. A busca da satisfação. Salomão procurou satisfação pelo menos em 7 áreas. Então já está aí, se você quer acompanhar as divisões, veremos isto aqui. Conforme lemos no texto, Salomão procurou satisfação em 7 áreas da vida. Quais sejam? Diversão, álcool, materialismo, entretenimento, romance, realização e sabedoria. São essas as áreas que o texto nos apresenta, onde Salomão procurou encontrar satisfação. As coisas não mudaram desde o tempo de Salomão para cá, porque hoje os homens caracterizam pela busca da satisfação exatamente nessas mesmas áreas que nós olhamos no texto e veremos agora, acompanhando a trajetória deste homem, que mesmo em toda a sua sabedoria, não foi sábio o suficiente, mas pelos seus erros. A nossa oração a Deus é para que nós aprendamos com os erros de Salomão a entender que a sabedoria não está nessas coisas. As coisas não mudaram.
Mas que lição nós podemos aprender da experiência de Salomão? Como podemos evitar repetir as mesmas experiências fracassadas? Como podemos tirar proveito das conclusões que Salomão teve? Aliás, e a cada uma ele coloca no texto que lemos aos irmãos, isso veremos. Ou seja, a vida desperdiçada de Salomão serve como advertência para mim e para você. Não gaste o seu tempo em dinheiro e a sua energia nos ídolos do seu coração, que não satisfazem. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 17, diz assim: ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Essa é a afirmação de João na sua epístola. O mundo não é o lugar certo para encontrar alegria, encontrar significado verdadeiro na existência. Mas então vamos acompanhar a trajetória desse homem nessas 7 áreas da vida que ele registra no texto. A primeira delas, Salomão, verso de número 2 do texto lido: do riso disse é loucura, e da alegria de que serve? Salomão procurou vida na festa. Salomão iniciou a sua busca pela felicidade no mesmo lugar onde muitos hoje procuram, ou seja, na diversão. E é assim que ele introduz essa sua trajetória. Ele buscou satisfação, diz aí, na alegria e no prazer. Essas duas palavras descrevem deleite em jogos e festas. E ele diz exatamente isso que eu fiz. Ele procurou a sua alegria em jogos e festas. Ele procurou comemorar. Ele procurou socializar, ele procurou brincar, ele procurou rir, ele procurou divertir-se. Essas são as chaves para a felicidade verdadeira? Salomão diz: não, eu não encontrei a vida na festa. Se alguém teve condições de promover uma boa festa, esse alguém certamente foi Salomão. Os números são estratosféricos quando fala da vida de Salomão. Por exemplo, o primeiro livro dos Reis, novamente, no capítulo 4, versos 22 ao 23, é descrito ali que ele teve enorme de quantidade de alimento nos seus banquetes diários. Era muito mais do que um churrasco no fundo do quintal. E isso Salomão teve. A sua riqueza possibilitava a realização de celebrações que eram insuperáveis em extravagância. Tanto é que ele disse aí, todas as vezes: nenhum depois de mim em Jerusalém fez o que eu fiz, teve o que eu teve, deleitou-se como eu deleitei. Veja que ele diz: não houve um antes e não houve depois de Salomão. Então era um grande homem nesta área. Procurou o prazer na vida, na festa. Mas o que o próprio Salomão disse da festividade? Olha o que ele diz aí, no verso de número 2. Qual foi a sua conclusão? Ele diz: o riso da festa é loucura. Aliás, essa afirmação ele vai fazer lá no capítulo 14 do mesmo livro, no verso 13. E ele registra o mesmo veredito, e lá ele diz o seguinte: até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. É assim que ele disse: eu procurei a vida na festa. No fim de toda a diversão, Salomão ficou com uma questão perturbadora. Veja no final do verso 2, ele diz: de que serve? O rei certamente gozava de uma vida de luxo. Este rei desfrutava nas festas, mas no final ele percebeu que não poderia adquirir felicidade nesse lugar. Assim você se lembra do exemplo de Salomão? Deve lembrar. Grave a primeira lição: diversão e brincadeiras não podem trazer verdadeira satisfação e alegria à sua vida, porque ele veio antes de você e alegrou-se, brincou mais do que qualquer um. Não houve alguém igual a Salomão. E ele concluiu. Aprendamos a primeira lição. Como o homem mais sábio, inclusive, veio a compreender no devido tempo que a festa tinha um fim. A festa iria acabar. Então, se você está buscando felicidade duradoura, terá que encontrá-la em outro lugar, que não nos jogos, nas festas e nos risos. Vamos ao segundo local onde Salomão, ou a segunda área em que Salomão empreendeu procurando vida. A segunda área é que Salomão procurou vida na bebedeira, verso 3.
Assim nos diz: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Sim, procurou vida na bebedeira. Como a sua vida social não satisfez, Salomão voltou-se para a próxima busca. E a próxima busca que ele fez foi no álcool. Talvez ele pudesse encontrar a felicidade no fim de uma taça de vinho. Como ele mesmo escreve no versículo 3: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, diz aí. Contudo, a sua capacidade mental era tanta que mesmo quando estava bêbado, isso é curioso, ainda ele pode dizer: regendo-me contudo pela sabedoria, me dei ao vinho, mas não perdi a lucidez, a capacidade de entender que na minha sabedoria o vinho é louco. Como Salomão explicou, o objetivo da sua experiência, ele diz aí, foi ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Ele diz: eu estava lá para ver como que funcionava isto. Como muitos hoje, irmãos, Salomão pensou que a vida pudesse ter mais significado se os seus sentidos estivessem sob a influência do álcool, embotados pelo álcool. Como muitos se jogam ao álcool pensando que ele resolverá a sua angústia, a dor de cotovelo, um casamento rompido, um problema de ser mandado embora de uma empresa. Muitos fazem isso. Salomão foi mais longe que qualquer um, e ele diz isso. Mas como ele logo aprendeu, ele diz: a embriaguez haverá de passar, e as influências do álcool haverão de perdurar. E é exatamente isso que ele coloca. Ele aprendeu que não era na bebida, porque ele próprio, no outro texto, ele afirma lá que depois começa a dor de cabeça e muitas náuseas para quem se demora em bebida misturada. A descoberta de Salomão foi sombria. O verdadeiro sentido da vida e a satisfação duradoura não podem ser encontrados numa taça de vinho. É a afirmação de Salomão. Ele diz que aqueles que demoram no vinho verão coisas esquisitas. Aliás, há um quadro extraordinário que ele coloca de um bêbado, e fala da codependência, que depois de todo aquele quadro dramático de dor, de náuseas, de mal-estar, de tontura, de dor de cabeça, ele diz: no fim, eu vou beber de novo. Lembre, Salomão não encontrou a vida na bebida. Mas prosseguimos agora para os versos 4 até o verso de número 8. E aqui então, procura agora vida em bens materiais. A segunda área que ele procurou agora a terceira área são os bens materiais. O próximo prazer de Salomão que ele experimentou foi o materialismo. Foi um homem materialista. Não querendo omitir nada, dedicou mais espaço à descrição desse tipo de prazer do que dos anteriores. Tanto é que vai agora do verso 4 até o verso 8. Ele tentou pontuar com muito detalhe o quanto que ele foi um homem materialista. É exatamente isso que vemos nos versos 4 a 8. E quando ele faz isso, ele revela a ênfase do seu coração. Observe que dos versos 4 a 8 ele diz: eu fiz isso para mim. Se você quiser contar aí, e pode acompanhar, 6 vezes ele diz: tudo isso eu fiz para mim. Ou seja, um homem materialista que evidenciava ser um egocêntrico em suas ações. Fiz para mim, para mim, para mim, para mim. 6 vezes. Isso ocorre do verso 4 ao verso de números 8. Ou seja, ao avaliar agora as suas grandes aquisições, Salomão começou com diversas construções, e começa aí no verso 4, incluindo várias obras. Depois ele fala de casas, de vinhas, ele fala de jardins, ele fala aí de pomares, ele fala de açudes, ele fala de bosques. E depois que ele fala dessas construções magníficas, ele passa agora a observar os muitos servos, diz o texto sagrado. Ele fala dos rebanhos, ele fala das manadas, juntamente com a sua vasta coleção de prata e ouro, porque no verso 8 ele conclui dizendo: o tesouro de reis e de províncias. Sim, ele diz, do ponto de vista do materialismo, eu tinha tudo, ou eu procurei vida nos bens materiais. Mas o que Salomão descobriu
ele tinha tanto dinheiro e tantas coisas como você e eu jamais teremos, que o homem mais rico desse mundo jamais terá. Se ele tivesse colocado o nome nessas revistas dos homens mais ricos do mundo, ele seria o primeiro em todas as épocas, e ele nunca sairia da lista dos primeiros nomes, do primeiro nome. Isso teve Salomão, mas no fim ele descobriu, veja no verso de número 11, ele afirma dizendo: mas tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E mais tarde em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 10, ele diz o seguinte, de uma forma mais direta: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Ele diz: é como sanguessuga, nunca se fartará. Depois de uma vida de compras excessivas, sem qualquer limite para despesas, a conclusão de Salomão foi esta: que a verdadeira satisfação não pode ser encontrada também em comprar, em ter, em obter. Não está naquilo que você tem. Como nosso Senhor Jesus Cristo afirmou na parábola ali em Lucas capítulo 12, versículo 15, dizendo: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quarto passo, na procura da vida. E o quarto passo, procurando vida, ele o fez procurando vida no entretenimento. Verso 8 ainda, na parte final, ele diz o seguinte: provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Quando Salomão descobriu o vazio do materialismo, o álcool não lhe supriu nada, as riquezas muito menos, valeu-se agora de entretenimento. É exatamente isso que nós vemos. Ele diz no verso de número 8: provi-me de cantores e cantoras. Como tantas outras pessoas antes e depois, o rei pensou que poderia também encontrar sentido na vida por meio da principal forma de entretenimento dos seus dias, que era exatamente música. Claro, a música ainda é um dos maiores segmentos da indústria de entretenimento. É por isso que os cantores rapidamente têm altas projeções em qualquer área. Mesmo que seja um amontoado de palavras que ninguém entende, é música. Então, tanto que as pessoas estão envolvidas. Pois bem, o texto sagrado diz que ele proveu-se de cantores e cantoras. Salomão certamente cresceu num lar musical. Nós sabemos isso por quê? Porque o seu pai Davi foi um compositor, um salmista inigualável. Logo, Salomão deveria estar muito familiarizado com a melhor música da sua época. E curiosamente, como rei, ele dispunha, diz o texto aí, de um coral. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 9, verso 33, você lê lá, você verá que ele dispunha de um coral constituído só de vozes masculinas, exclusivamente composto por homens, um coral. E a menção aqui fala de cantoras também. Ele diz: provi-me de cantores, um coro específico de homens só para ele, e também de cantoras. Indica que Salomão tinha outros coros além desse coro principal, que era constituído de vozes masculinas. Sendo rei, provavelmente ele empregou os músicos mais talentosos de todo Israel. Isso ele fez, e ele coloca isso aqui. Mas o que nós vemos na afirmação de Salomão, ele diz que mesmo com acesso imediato à melhor música de Israel, Salomão descobriu que a verdadeira satisfação estava fora do salão de concertos da sua época. Hoje sabemos que a indústria do entretenimento cresceu para além da música. Hoje fala-se dos filmes, da televisão, do rádio, videogame, internet. Hoje oferecem as mais variadas formas de divertimentos eletrônicos. Porém, seja um grande filme, ou mais recente filme, ou do hit mais novo da música, o entretenimento, sob qualquer tipo de
forma, conforme vemos aqui, não pode oferecer a felicidade permanente a ninguém, porque Salomão experimentou do bom e do melhor entretenimento na sua época. Entretanto, qual foi a conclusão de tudo isso? O entretenimento pode oferecer uma fuga temporária, mas não pode satisfazer permanente o coração. Em quinto lugar, Salomão também procurou vida em relações amorosas. Isso você verá no final do verso de número 8 do mesmo texto. Depois de falar de cantores e cantoras, ele fala aí das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Quando a música não era mais o suficiente, Salomão foi procurar o amor. E confessou de uma forma aberta no verso 8: amontoei também para mim delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, contrariando aquilo que Deus disse que não deveria. Adão e uma Eva. E como dissemos ainda há pouco, ele seguiu o caminho terrível de Lameque, um descendente da linhagem ímpia, descendente de Caim, que teve 2 mulheres. Quando se fala muito sobre as mulheres de Salomão, aqueles que saem numa meio que defesa de muitas mulheres. Não existe. Veja o fim que Salomão teve. Veja o fim de Lameque. Veja o fim de toda a descendência ímpia que não seguiu o padrão divino. Mas ele diz isso, que ele se cercou de mulheres. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, versículo 3, falando sobre este assunto, lá está registrado que Salomão tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres, diz lá, lhe perverteram o coração. Ou seja, com 1000 mulheres ao seu dispor. Salomão experimentou o romance. Salomão experimentou a intimidade, a abundância e a variedade. E essas façanhas, diz ele, não trouxeram felicidade verdadeira, porque a conclusão do verso de número 11 do capítulo 2, ele diz: tudo é algo sem proveito, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ou na mesma linguagem que ele usa aí, é correr atrás do vento. Hoje, lamentavelmente, há uma mentira de que o sexo e o romance podem trazer satisfações plenas. Isso é a propaganda dos dias atuais. O amor romântico, embora é maravilhoso, não é a fonte da alegria e satisfação total de um homem. Se fosse, o divórcio não existiria. E a frase felizes para sempre se aplicariam não só nos contos de fadas, mas na vida real. Isso é uma evidência clara. O terceiro rei de Israel, este homem tinha mais relações românticas do que ele poderia lhe dar. No entanto, elas lhe trouxeram felicidades? Não, porque está na lista das coisas em que ele colocou o coração para buscar satisfação. Na verdade, o próprio texto de 1 Reis 11 não termina dizendo das 1000 mulheres, mas diz que elas perverteram, acarretaram sérios problemas na relação dele com Moisés, com Deus. Após a busca da satisfação no romance, Salomão chegou à mesma conclusão que antes: alegria e satisfação plenas não podem ser encontradas nas relações amorosas. Sexto lugar, Salomão também procurou vida no sucesso. Olha o que é dito nos versos 9 e 10. No verso 9 e 10, Salomão continua a sua busca por satisfação. Examina o seu próprio sucesso agora. Talvez a grandiosidade humana fosse a chave para a felicidade. Poderia ele ter pensado isso. Então ele procurou o sucesso. Como Salomão explicou, ele diz aí: engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas, diz Salomão, versos 9 e 10. Salomão foi tão rico que a prata
é dita lá no texto de 1 Reis, capítulo 10, verso 21. É tão curioso que olhando lá eu fiquei impressionado. E é dito lá no texto de 1 Reis 10, 21, que a prata nos dias de Salomão não se dava a ela estima alguma. A prata era jogada fora porque era ouro. Você já pensou nisso? Isso está lá. O pessoal não valorizava nenhum utensílio de prata, porque o que mandava era o ouro. A prata era tão comum. É como o bronze, ou na nossa linguagem, como o latão, hoje. E ele disse que ele procurou sucesso no poderio que ele tinha. Era tão sábio, que o texto de 1 Reis, capítulo 10, 23, diz assim, que excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. E aquele caso clássico dele, aquele caso daquelas mulheres que lutavam para saber quem era o filho, e aí aquela sabedoria dele, a partir dali, foi conhecida pelo mundo inteiro. Isso está lá no texto de 1 Reis, capítulo 10. Pois bem, irmãos, no entanto, quando Salomão olhou para a grandeza do seu reino, é exatamente isso que ele faz aqui nesses versos. Ele observa tudo o que ele havia construído, tudo o que tinha feito, e viu que isto era um vazio. Essa é a conclusão que ele tem. A sua conclusão no verso 11 é surpreendente. Olha o que ele diz no verso 11: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O que ele diz é que apesar de tudo que eu fiz, eu percebi que isso não trouxe alegria perene para o meu coração. O que Salomão coloca aqui, queridos, é que as suas realizações, mesmo impressionantes, conforme ele relata, trouxeram-lhe apenas uma satisfação temporária. Ou seja, após uma vida de realizações incríveis, ele coloca algumas delas, ele foi até o fim do arco-íris, esperando encontrar um tesouro de felicidade. Mas, como ele próprio testemunhou, foi apenas uma miragem. Não era real. Não durou muito. Sétima forma em que Salomão procurou a busca pela sua satisfação. Em sétimo e último lugar, os versos 12 a 17, ele fala aqui que ele procurou vida também na sabedoria. Agora ele vai destacar inclusive um dom dado por Deus, um presente direto por Deus, mas mesmo esse presente em si não tem valor. É a conclusão que ele vai chegar. Então Salomão, ele termina, por assim dizer, essa busca por satisfação, e ele agora concentra-se na grande sabedoria dada por Deus, como presente de Deus, como ele mesmo explica nos versos 12 a 14. Desculpe. E assim lemos: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultice. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros fizeram. Então vi a sabedoria é mais proveitosa do que a estultice, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto ainda em trevas. Contudo entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. É assim que Salomão concluiu dessa última busca pela satisfação. Talvez Salomão tenha pensado que poderia encontrar alegria de uma forma perene com a sua capacidade, e é por isso que ele coloca aí como a última. É como se fosse o seu último, o trunfo final. Mas o que ele conclui aí é estultice, é loucura. Não fui a lugar algum. Afinal de contas, ele foi o juiz mais sábio. Salomão foi o filósofo mais respeitado de sua época. Salomão foi o administrador mais eficiente de toda a sua história. A reputação da sabedoria de Salomão havia se espalhado de tal forma por todo o Oriente Próximo naquela época, que outros governantes, inclusive diz as Escrituras, que viajavam longamente para ouvir falar, para ouvir a sua oratória, as coisas maravilhosas que ele fazia no reino. Isso está lá em 1 Reis capítulo 10, depois leia lá.
mas em vez de aplicar a dádiva da sabedoria divina exclusivamente a assuntos referentes à justiça, lembra que ele pediu para ser justo, para julgar o povo? Salomão não fez isso. Salomão usou a sua criatividade inigualável para perseguir suas paixões. Tendo percebido que essa busca era vazia, ele desesperou, voltou-se para a própria sabedoria e falou: agora quem sabe, na sabedoria dada por Deus eu encontrarei realização. Mas o que ele encontrou foi decepção. O que Salomão encontrou foi dor, em vez de satisfação e alegria, e viveu totalmente decepcionado. Tanto é que o texto já lido em Eclesiastes capítulo 1, ele havia admitido: na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Diz aí no verso 18, só enfado e tristeza. Agora ele confessa que a sabedoria também é vaidade, e ele diz que ela inclusive aumenta a tristeza. Sim, a sua conclusão é trágica e desesperada. O que ele diz? Verso de número 17: pelo que aborreci a vida, pois tudo é verdade, tudo é vaidade, é melhor, e correr atrás do vento. É desesperador um homem sábio dizer o seguinte: pelo que aborreci da vida, tudo isso só me levou ao aborrecimento maior. Que vida é esta? E aí daí para frente ele vai descrever o fruto do trabalho dele. Ele diz: para quem vai ficar? Se com sabedoria administrei, se com a sabedoria eu enriqueci. É o que ele vai dizer a partir do verso 18 até o verso de número 23. Ele diz: para quem será? Se com muito cuidado eu administrei, o próximo que vier diante de mim vai administrar bem. Então ele diz: olha, eu me aborreci da vida, não quero viver mais. Em outras palavras, aqui, para a elite acadêmica dos nossos dias, a advertência de Salomão soa como verdadeira para os acadêmicos. Uma boa educação é uma coisa nobre, mas ela não pode fornecer satisfação durável, nem a sabedoria. No fim, a sua conclusão será a mesma de Salomão. Quantos diplomas serão enterrados? Antigamente falava 7 palmos. E tudo se foi. É correr atrás do vento. A sabedoria de Salomão era extraordinária. O QI de Salomão, conforme afirmamos, a ideia do QI realmente era fora de sério. Não houve alguém com um QI tão elevado. Mesmo assim, Salomão chega à conclusão que a parte de Deus, que longe de Deus era vazio. Ele diz: eu me aborreci de viver. Como tudo mais que ele tinha experimentado, a sabedoria também não era a resposta para o seu problema, ou seja, a busca da satisfação. O que podemos concluir desse texto extraordinário? Um texto que há muito tempo venho pensando sobre ele. Não sei quantas vezes você refletiu, e eu ficava tentando achar as áreas desse texto. É rico demais. O que nós podemos aprender? Vimos, portanto, que a busca de Salomão pela felicidade terminou em frustração. É o resultado de tudo isso aí. Tendo procurado por propósito, tendo procurado por realização, sentido de alegria, e o que ele encontrou? Inquietude. O que ele encontrou foi vazio, encontrou dor, encontrou confusão. Embora tenha experimentado todos os prazeres da vida, todas as aspirações que nenhum homem chegou a esse nível como ele, como festas, bebedeiras, bens materiais, entretenimentos, relações amorosas, sucesso e sabedoria. Ele descobriu que tudo isto era insuficiente. Tudo isso ele conclui: vaidade. Isto é vaidade, isto é correr atrás do vento. Então o que podemos aprender com a experiência fracassada de Salomão? Se ele não usou bem a sua sabedoria, que a sua experiência seja uma lição de vida para nós. E então queremos fazer 4 aplicações. Primeiro, o que aprendemos de Salomão? Primeiro, precisamos saber para onde não olhar na nossa própria busca de satisfação. Ou seja, é o lado negativo.
Salomão já fez a parte mais difícil para nós. Como eu disse, acredite nisto. Salomão já te antecipou em tudo que você imagina ter. A experiência dele então tem que ter valor para mim e para você. E eu espero que você tenha esse mínimo de sabedoria para pensar nisso. Procurou nos prazeres mundanos com tanto entusiasmo como jamais nenhum de nós poderia chegar. Teve maiores oportunidades. O homem que teve grandes recursos, todavia descobriu que a fonte da verdadeira felicidade não estava em nenhuma dessas coisas que ele perseguiu por toda a vida. Segunda aplicação, Salomão nos dá também uma indicação. E aí sim, no final dessa narrativa, aonde é que se encontra a verdadeira felicidade? E olha o que ele diz aí, a partir do verso de número 24. Olha o que ele coloca: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze, o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus. Vi que isto também vem das mãos de Deus. E ele continua dizendo: separado deste, quem pode comer, quem pode alegrar-se? E aí a conclusão. Ele diz: eu calculei tudo, cheguei a esse ponto, que tudo isso é bom. O prazer, isso é bom. Porém, a parte de Deus, ele diz: quem pode alegrar? Sem Deus, qual é a felicidade? Sem Deus, o que o vinho pode trazer? As relações íntimas, os amores. A sabedoria diz: nada. Longe de Deus, nada tem valor, nada tem sentido. Aqui uma pergunta de retórica, no verso de número 25. Ou seja, ele diz: quem pode comer ou quem pode alegrar-se? É uma pergunta de retórica, no sentido de que a ideia é só o próprio Deus. É óbvio. Se tudo que você imagina e não imagina, ele colocou e diz que não encontrou, ele diz: longe de Deus, a resposta é nada. Só em Deus que temos plena satisfação. Só podemos compreender perfeitamente a conclusão que Salomão chega nesse versículo 2, quando você vai lá para o final do livro de Eclesiastes. E lá no final do livro você vai perceber, no capítulo 12, versículo 8, que ele vai apresentar aqui as considerações finais, conselhos inclusive. Ele vai dar um monte de conselhos. E lá no versículo de número 8 ele diz: vaidade de vaidade. Não é assim que ele começou? No capítulo 1, ele conclui dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Primeira coisa, ele diz: tudo isso é vaidade. E depois de 12 capítulos de tristezas, de reflexões, ele terminou com palavra de esperanças. E assim, os versos 13 e 14 do capítulo 12, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A conclusão é: temor a Deus. Até mesmo porque todos os prazeres que Deus te dá, Ele vai pedir conta. Deus não te dá prazer como fim em si, porque Ele é o objeto do nosso prazer, Ele é o objeto do nosso desejo. E todo tipo de desejo que não foca Deus, ele é pecaminoso, ele é autodestrutivo, ele é egolatria, é idolatria de nós mesmos. E Deus diz que a glória dele ele não dá a nenhum outro. Então prazeres se você busca isso para a sua glória, para ser o ídolo do seu coração, saiba, diz Salomão, que de tudo isso Deus vai te pedir contas. Você terá que fazer um ajuste de conta de todos os deleites que você gozou, teve prazer nele e que não levou Deus em conta. É assim que ele conclui. Mas em terceira aplicação, é que a satisfação e o sentido verdadeiro não podem ser encontrados nos prazeres deste mundo, mas são abundantes na satisfação de Deus revelada em sua palavra. Aí sim, é isso que ele diz. Só encontramos a nossa realização em Deus. Só encontramos a nossa realização em seu Filho Jesus Cristo. Como o próprio Jesus Cristo nos afirma isso.
nas palavras ali registradas em João capítulo 10, verso 10, ele diz: eu vim para que tenham vida, deleite, e tenham em abundância. A verdadeira vida só se encontra em Deus. As alegrias dessa vida são verdadeiramente significadas quando Deus está no centro dos nossos afetos. Elas só podem ser plenamente apreciadas quando são vistas de uma perspectiva da eternidade e orientadas também pela palavra. Aí isto é prazer, isto é deleite, perspectiva da eternidade, e quando a palavra orienta que isto é algo de prazer. E é por isso que Salomão, no capítulo 12, versos 13 e 14, ele mesmo declara: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada os teus olhos, sabe porém que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Em quarta e última aplicação, o testemunho de Salomão deve servir-nos como uma advertência sombria e ao mesmo tempo um lembrete oportuno. Assim como Salomão aprendeu, como ele próprio colocou, de uma maneira extremamente difícil, quanto mais nós procurarmos a vida longe de Deus, mais experimentaremos decepção e vazio em nossos corações. A vida vivida para Deus longe de Deus melhor, é o cúmulo da vaidade. Porém, a vida vivida em comunhão com Ele é a experiência mais satisfatória possível que um ser humano pode ter nessa terra. Ironicamente, o homem mais sábio que existiu findou a sua busca no mesmo lugar onde nós devemos começar a nossa, com o reconhecimento de que a busca pela verdadeira felicidade é a busca pelo próprio Deus. Deus, irmãos, colocou a eternidade na mente do homem e encheu o coração do homem de anelos. Por isso que o homem deseja, por isso que Salomão fez isso. Anelos fazem parte da nossa constituição, porque Deus colocou anelos, desejos em nós. Mas nós não sabemos pelo que anelamos, enquanto nós não vemos quão formidável Deus é. Esta é a causa da inquietação universal. Daí a famosa oração de Agostinho de Hipona, numa das suas primeiras confissões, quando ele afirma: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. É maravilhoso. Eu fico encantado com esta afirmação. Agostinho diz que Deus colocou em nós anelos por prazer. E ele diz assim: como um pássaro que voa, ele não encontra gozo e descanso enquanto não volta para o ninho. Assim a nossa alma volta para Deus. O mundo, como dissemos no início, tem anseios insaciáveis. Os homens tentam satisfazer os seus mais variados anseios por meio de férias, paisagens pitorescas, habilidades criativas, como fez Salomão, produções cinematográficas extraordinárias, aventuras sexuais, esportes, drogas alucinógenas, devoções religiosas, excelências administrativas e grau de conhecimento. Mas ainda com tudo isso, o homem permanece com anseio. O que isso significa? Significa o que C.S. Lewis, filósofo cristão, afirmou: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, ele conclui dizendo: a explicação mais provável é de que fui criado para um outro mundo. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é de que fui criado para um outro mundo. Que o teu deleite seja no Senhor. Que tenhamos plena satisfação, usando o título emprestado de John MacArthur. Tenhamos plena satisfação em Deus. Você jovem, você de meia idade, você de idade adiantada, você criança, grave isso.
Quanto mais cedo você aprender, mais cedo você terá plena satisfação no teu Criador. Que é o nosso Deus, que é o deleite da nossa alma, seja glorificado por esta instrução e, acima de tudo, pela aplicação em nossas vidas. Amém.